terceira temporada, tá gostosa demais. A gente tá com o tema Manas que Viajam e Empreendem. Né? A gente está falando de negócio, a gente está falando de empreender a vida, empreender sonho, empreender o nomadismo, empreender o que a gente quiser. Somos mulheres, temos uma força criadora própria e viemos para ocupar o nosso lugar mesmo e inspirar outras mulheres aqui através desse podcast, que é a minha paixão. Bom, sou Nath Barbosa, Essência Nômade, sigo nessa jornada vivendo pelo mundo, vi e vendo, como eu costumo dizer, sempre trazendo mulheres com as quais eu me conecto. Hoje, inclusive, vou trazer uma entrevistada da primeira temporada com exclusividade na terceira temporada, bebê. A gente está aqui sempre propondo a viajar por lugares e ideias. Manas que Viajam é um podcast e uma rede de apoio a amantes de viagens, nômades, expatriadas, intercambistas, todo tipo de mulheres que amam ocupar o seu lugar no mundo. E aqui a gente traz muita inspiração e conteúdo. Então, boa viagem. Eu tô aqui num lugar com fundo branco, um cactus do meu lado, um microfonezinho que agora eu tô chique nessa temporada, vocês estão vendo, né? A gente vai evoluindo pouco a pouco. Para quem ainda não sabe, além dessa essência nômade, muita gente pergunta, né? Mas você vive de quê? Você vive de viajar? O que é isso? Você é blogueira? Gente, eu trabalho com marketing digital. Eu tenho uma agência de marketing, sou sócia de uma agência de marketing que se chama Muna Marketing. Sou mentora de negócios digitais e mentora de nômades também, principalmente aquelas pessoas que querem ser nômades e trabalhar com marketing, porque é a minha especialidade. E sou gestora de comunidades. Então tem a comunidade do Manas que Viajam, tem a comunidade de Nômades e Afetos, que é pequenininha no WhatsApp também. E tem outras comunidades que eu ajudo a criar e ajudo a gerenciar, tipo Lunáticas Orgasmeando, com uma amiga do Peru, e outras que eu faço a trabalho também. A nossa convidada de hoje está com um fundo de paredes brancas e alguns quadros, mulher também, cabelos cacheados, algumas tatuagens, e ela vai vir se apresentar agora, sem mais delongas. Bem-vinda, menina maravilhosa! Gente, eu tô tão feliz. Nath, primeiro pelo convite de novo, porque isso eu acho que é um conforto, é um chamego estar naquela comunidade de mulheres que estão viajando e a gente vir trocar esse papo é muito bom. E segundo, mulher, por ver a evolução em o quê? 1 ano e meio que foi a nossa conversa. Acho que tem um pouquinho. Acho que foi o quê? Eu Um ano e lancei o Manas que meio. Viajam em março de 2023. Exato. É isso. E aí você foi A uma gente das começou. primeiras. É! Ai, eu acho que Mana, esse quando eu te entrevistei, eu tava morando numa comunidade na Bolívia. alternativa na Bolívia. Eu lembro. Nath, assim, isso aqui que a gente tá vendo agora, essa questão da evolução e tal, é muito sobre o papo de empreender enquanto viaja, né? Porque você tá indo fazendo as coisas aos pouquinhos, porque a gente faz muita coisa, a gente não, né, a gente não tem só a profissão da gente, tem muita coisa que a gente faz. E aí acompanhar o processo de evolução de uma mana que tá viajando, tá empreendendo, tá fazendo o rolê dela. É muito lindo, tô muito feliz por tu. Parabéns. Ai, chique demais. Eu quero saber tudo também sobre os seus projetos, sobre os seus negócios, sobre suas histórias nesse tempo, porque eu sei que você não parou. Vamos embora. Mirna, nômade, 34 anos, do Rio de Janeiro e doida pra conversar com você. Bora. Ai, que maravilhoso. Eu quero saber logo de cara, assim, se os temas viagem e marca pessoal se relacionam de alguma maneira para você na sua vida hoje. Definitivamente é uma das principais relações minhas quando se fala de o que é o meu registro da minha viagem, até porque o nome da minha marca é Mapa da Mirna. Então, é uma coisa até que no meu dia a dia se confunde comigo, porque às vezes eu encontro pessoas na rua, Mapa da Mirna, eu sei lá. Então, eu já às vezes falo. Vira seu nome, vira você, né? Oi, você quer a mapa da Mirna? Isso, exato. E aí, às vezes, eu tô pensando em algum conteúdo para fazer, eu falo, no mapa da Mirna, no mapa da Mirna, mas sou eu que estou falando, sabe? Então, a relação entre as duas coisas é muito importante para mim, porque a marca que eu criei é o meu nome.
Então, e é a minha pessoa, né? Definitivamente é a principal relação que eu vejo. A viagem e marca pessoal, elas andam lado a lado dentro do que eu estou empreendendo, dentro do meu maior projeto. Então, a minha marca pessoal é um dos assuntos que eu mais estudo, assim, para saber como profissionalizar isso, né? Porque marca pessoal é o que é uma pessoa, né? Eu sou um ser humano, eu não sou uma empresa. Então, é algo que a gente precisa estudar muito e tomar muito cuidado para não se perder no meio desse caminho aí. Já inscreve no canal se você estiver pelo YouTube, segue o programa no Spotify se você estiver pelo Spotify, para não perder, porque quando a gente fala de marca pessoal, por exemplo, vem muito na minha cabeça essa coisa da galera surtar, né? Às vezes rola muito. E hoje em dia, principalmente com essa cobrança, exagero de informação, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu, como gestora de marketing também, e nas mentorias, é uma das coisas, principalmente para a galera que é autônoma, que mais chega, é isso. Né? Quando eu conto para a pessoa que ela é sim, é sim saudável ela separar o pessoal da personagem que ela vai mostrar no Instagram, algumas pessoas até assustam, mas, gente, pelo lado positivo disso, né? Não é uma coisa ruim, 100%. né? Hoje você está nômade, né? Eu tô nômade, sigo nômade. Eu viajava muito rápido. Eu acho que quem for lá escutar a primeira entrevista, vocês vão ver que eu tô numa pegada muito diferente. Eu era muito frenética. Eu era aquela acelerada, não conseguia ficar mais de uma semana num lugar. E mudou muita coisa, gente. Muito, um ano e meio. Como que muda? Como que muda? Passa rápido e ao mesmo tempo acontece numa intensidade de coisas que parece que... Frenética. Conta pra mim como é que foi esse processo, assim, de associar isso tudo, né? Ou desassociar, né? Que também tem um pouco disso, assim, tipo, entendendo qual que seria a sua marca pessoal. Boa. Mapa da Mirna dentro desse contexto de viagens. Boa. O Mapa da Mirna nasceu, Nath, há 3 anos atrás, quando eu comecei a viajar. Antes ainda era o meu Instagram pessoal e era um diário de viagem. Sempre foi uma coisa para eu me comunicar com meus amigos, família. Eu gosto de dar dica de viagem. Para mim é um negócio, eu tenho um tesão, assim, quando alguém vem me fazer perguntas sobre viagem. Então, sempre foi algo que era muito pessoal e prazeroso. E aí, eu sempre trabalhei CLT, sou publicitária, trabalho com marketing também, mas sempre trabalhei para grandes empresas em áreas de marketing, enfim, voltada muito para tecnologia, voltada para um marketing muito mais analítico. Eu nunca trabalhei com criatividade, né, nas carreiras que eu fui tendo dentro do mercado corporativo. E aí eu fui demitida no ano passado. Eu fui demitida em junho do ano passado. Então tem agora um ano, né, que o mercado me deu um pé na bunda. E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu tô aqui pensando que logo quando você falou, eu já ri, aí a galera vai falar assim, nossa, que rude, né? Mas é porque eu vi você falando sobre isso no Instagram. Aí você já vê como é aquela notícia boa que a gente recebe às vezes. Às vezes pode ser boa essa notícia. Gente, eu comemorei tanto porque eu estava naquele momento que é muito difícil você sair de uma carreira que você tem 12 anos. Muito difícil. Você acha que você só sabe fazer aquilo. Eu já tinha um salário que bancava a qualidade de vida que eu estava levando há muito tempo. Então, é muito difícil você decidir fazer isso. E eu já estava numa angústia gigantesca que eu queria fazer, mas eu estava com muito medo, era muito difícil. Então, eles fizeram por mim. E a partir daí, começou uma saga. Uma saga. Não é fácil identificar o que você quer fazer quando primeiro, você acha que só sabe fazer uma coisa na sua vida. Eu sempre achei que toda a minha carreira eu estava jogando fora e não. Agora eu estou entendendo que todo esse conhecimento que eu adquiri eu posso utilizar para outra vertente. E eu entendi que eu não preciso. É muito doido a gente que é nômade, a gente acha que a gente é super, né, para frente com tudo. Não, a gente está presa a muitas coisas. Eu achava que eu não tinha condição de ampliar o leque de oportunidades para ganhar dinheiro. Tive fases, agora eu vou curtir. Depois eu voltei para o Brasil, eu estava viajando quando eu fui demitida, eu voltei para o Brasil. Aí eu comecei a namorar, então eu entrei na fase namoro, uma coisa muito doida também, que é um outro processo. Eu estava 5 anos solteira, então comecei a passar por outros processos de entendimento sobre mim.
E depois começou o desespero. Veio a fase do desespero, absoluto desespero. Nossa. Não estava trabalhando, não estava produzindo. Eu estava vendo, a minha namorada também empreende, minha namorada tem uma empresa de comunicação voltada para redes sociais, ela é filmmaker, edita e tal. Então eu estava vendo ela a ponto de bala e eu ali assim, travada, perdida. Eu comecei a pensar assim, bom, eu vou cuidar de mim, que eu acho que esse é o ponto que a gente estava falando sobre se perder, né? A gente se perder em marca pessoal, Instagram, o que, que a gente faz na nossa vida, o que, que a gente faz nas redes sociais, enfim. Eu comecei a cuidar de mim, terapia, escutando muita coisa que faz sentido para mim. Eu gosto de consumir muito podcast dessas trocas assim, sabe? Porque eu acho que a gente, quando se identifica com alguma pessoa que fala alguma coisa legal e aquilo internaliza de alguma forma, isso também é autoconhecimento, isso também é olhar para si. E conversando com amigos, eu me abri no Instagram, aquele período ali, que foi inclusive até recente, eu estava num momento começando a sair do fundo do poço, e começando a querer absorver novas formas de enxergar o que eu ia fazer daqui para frente. E aí eu recebi tanta mensagem massa das Legal pessoas. demais. Foi muito boa a troca. Foi muito boa a troca. Você veio falar comigo, várias outras amigas, e em paralelo com autoconhecimento, com conversas. E eu comecei a estudar. Eu gosto de ser uma pessoa que tem uma orientação. Eu sou muito, para mim é muito difícil. Vamos estudar pandeiro. Vai lá no YouTube e estuda pandeiro. Não, eu gosto de ter uma orientação, gosto de ter uma mentoria. Isso é importante para mim. Então eu peguei a grana que eu guardei dessa rescisão e agora eu estou investindo em mim. E em mim, que eu digo, é em mim, na minha marca pessoal, no mapa da Mirna, sabe? Então eu estou na fase do empreendedorismo, que é a fase do estudo, dedicada totalmente ao estudo e teste. Estou testando muita coisa, estou testando os caminhos que eu vou seguir a partir de agora, decidindo que eu não vou voltar para o mercado corporativo. Isso está claro. Gente, que babado! E Isso assim, está tá, claro. amiga? Não que isso seja uma verdade pra você, mas eu gosto sempre de falar para as pessoas que nem sempre uma decisão que a gente toma ela é definitiva. Isso ajuda tanto a gente a não sofrer, ainda mais nós, mulheres, a gente já se cobra tanto por tanta coisa. Nós, mulheres que temos uma vida não convencional, pior ainda, em vários sentidos, seja nômade, seja o que for. Então, eu acho que assim, isso me ajudou muito também a tomar decisão e pensar, gente, qualquer coisa. Porque quem me disse que eu não posso voltar atrás? Quem foi que disse que é errado eu voltar e refletir sobre a decisão que eu tomei? Porque, na verdade, não vai estar sendo a mesma. Eu vou estar em outro momento. Então vai ser outra Exato. decisão. Depois vai ser outra coisa. Exato. Nada nessa vida é permanente, gente, pelo amor de Deus. Enquanto eu te ouvia, eu pensei em uma coisa também que eu levo muito pra minha vida, que é assim, não é não surtar. O problema nem tá em ter o surtinho. O problema é você não saber o que você vai fazer quando Perfeito. dá aquela surtadinha. Então, eu acho que autoconhecimento pra mim é muito sobre isso, assim. Véi, me senti triste, eu tenho que saber pra onde que eu vou recorrer. Tô desanimada, tô perdida. A gente tem que saber o que, que a gente pode fazer. Quais são as ferramentas que estão disponíveis pra gente. Seja um amigo, seja uma rede de apoio, humanas que viajam da vida, uma psicóloga, ou tudo isso junto, uma música, Um filmezinho de ouvir o conforto. podcast, É. ou assistir um filme, parar, dormir, meditar. Ir pra Concordo. natureza, cachoeira, mar. Gente, já listei aqui um monte. Comenta aí quais são os seus. O que você recorre quando vem a surtadinha. Conta pra gente. Deixa eu te contar uma coisa que tem acontecido comigo, assim, que no momento de surto, que é interessante você ter falado isso. Cada um tem o seu, né? Cada um tem a É. sua forma de lidar com aquilo. Eu estava em surto. No, em surto, a gente fala que é uma expressão, mas eu estava Exagero, né, gente? muito. Calma. É um exagero, óbvio. Eu tava assim, irritadíssima, muito. O que eu estava fazendo? Eu estava editando o vídeo Eu Fui Demitida. Que é esse vídeo que eu conto essa história, né, Esse de como vídeo eu ficou fui muito demitida. bom. E esse vídeo, para mim, Nath, foi um divisor de águas, porque olha o que aconteceu. Quando eu comecei a editar ele, eu estava
odiando ele. Eu editei os 20 segundos, primeiros 20 segundos. Porque ele estava realmente muito ruim. Estava muito ruim. E a minha namorada trabalha com isso, eu mandei para ela. E aí tava muito ruim, a cena final tava muito engraçada, assim, tava péssimo. E aí, com ela tentando me ajudar, eu já estava tão afundada na irritação, eu estava tão começando a autossabotagem, que eu me estressei com ela também. Eu acordei da pá virada, eu acordei muito mal. E aí, eu meio que querendo desistir. Um monte de emoção ali, né? Exato. E aí o que eu fiz? E aí foi o que você falou, procurar rede de apoio. Para mim foi isso. Eu liguei para ela, pedi desculpa, falei, olha, eu tô insegura com esse vídeo. Tô muito insegura, porque é a história da minha vida. Você conseguiu identificar o que você estava sentindo? Caraca. Foi. E aí ela me ajudou muito, ela me orientou, me ajudou nessa insegurança. E aí depois que eu desliguei, veio na minha cabeça, sabe o Foco, Força e Fé, que é um mantra que já tá aí. Eu meio que inventei o meu. Eu falei assim, respira, acredita, continua. Respira. Maravilhosa! Aí Gente, eu amo. Juro! Eita. Aí saiu aquele vídeo numa tacada só. Quer dizer, depois de todas as Viralizante! Assiste lá o vídeo, se você ainda não viu. Eu acho lindo demais quando eu vejo vocês aí, as manas, as que eu sigo, as que eu já conheço, as que eu ainda vou conhecer, produzindo altíssima qualidade de vulnerabilizar, se vulnerabilizar, trazer coisa que vai ajudar a galera de fato, mas dá um orgulho, né? Eu não vendo isso tudo aqui, sabe? Pensando de você. É exatamente isso que eu tô sentindo. A gente é chique demais, mulher. Não, e daqui é só pra cima. Tá entendendo? Quando você tava falando um negócio, contando dessa etapa que você passou aí de curso, eu imagino então que logo depois desse perrengue do vídeo, como que foi pra você enxergar com clareza onde você queria chegar? Porque eu acho que a gente só consegue se mover quando vem essa clareza. Que nem quando muita gente pergunta pra gente assim, né? Ai, Nath, como é que você sabe pra onde você vai depois? É tipo isso, como é que eu. De onde. A outra pergunta que me fazem muito, como é que você teve ideia do seu negócio, disso que te sustenta hoje? Em algum momento você tem a chave de tipo, vai, eu quero chegar naquele lugar. Pode parecer impossível, pode parecer muito difícil, pode. Mas a partir do momento que você vira e fala assim, nossa, eu quero aquilo, você sabe o que você tem que fazer. Ou pelo menos começa a descobrir, né? Nath, comigo como que funciona? Eu tenho muita questão, que eu acho que é uma coisa, principalmente de nós mulheres, que é a intuição, que é aquela coisa que eu até falei sobre isso hoje na minha terapia. Gente, sabe quando você sente uma coisa aqui, assim, eu tentando baixar a webcam, aqui, Bem um negócio aqui que eu acho que é o âmago. Coração, assim? Não, é mais embaixo. É aquele sentimento que primeiro que é a fé, é o acreditar. É um comichão, eu acho que é um comichão que vem. Eu tenho essa sensação, eu tenho esse sentimento, mas eu sou muito analítica. Eu sou empírica, eu gosto do estudo, eu gosto de ter uma base, sabe? Que faça sentido para além do que eu tô sentindo, para além do arrepiado. Sabe? Então, o que eu fui atrás? Eu fui atrás de pesquisar. Eu pesquisei muito, muito. Nath, assim, eu tenho documentos e documentos, porque o que acontece? Eu venho de uma realidade profissional que a minha carreira foi feita muito no padrãozinho. Eu fiz faculdade, depois eu fiz pós-graduação, depois eu entrei e eu fui fazendo em paralelo estágio, fui evoluindo numa carreira que sempre foi muito com estudo, aumento profissional, estudo, aumento profissional. E para mim, mudar de carreira agora, eu estou trazendo esse formato que fez sentido para mim no formato pocket, né? Porque tudo aqui é muito doido, você tem que ir fazendo, produzindo ao mesmo tempo. E eu tenho 34 anos, eu não estou começando uma carreira lá com 18, que você está muito mais propenso a errar de qualquer jeito, voltar de novo. A gente também tá. Mas sabe, do correr atrás. É diferente. É diferente. E aí, o que eu fiz? Eu fiz que não é uma pesquisa de concorrência, mas eu fui avaliando quem são as pessoas que trabalham viajando. Eu fui pesquisar todos os nômades que eu conheço, que trabalham viajando.
E fui identificar como é que essa galera tá ganhando dinheiro, como é que essa galera sabe produzir conteúdo, como que essa galera. Legal. Eu fui conversar com essas pessoas. E eu entrava no link da bio e via quais eram as parcerias que eles tinham. Eu tenho Boa. planilhão de pessoas que eu estudei, essas pessoas. Maravilhosa. Depois eu fui E é fazendo legal quando a pesquisa. gente tem a abertura também de conversar, né? Porque tem gente que não gosta muito de ajudar, mas tem gente que super dá a abertura e aí a gente troca e, gente, tem espaço para todo mundo. E, ai, que legal que você quer também estar aqui e fortalecer a nossa comunidade nômade, né? Isso eu acho muito massa. Eu procuro ser Muito. essa pessoa também, assim. Eu senti muito essa abertura com algumas pessoas. E também tem gente que nem consegue ver ali, é muita gente, né? É. Eu fui nas pessoas menores, porque eu acho que tem uma acessibilidade maior, porque não tem tantas milhões de pessoas. Mas Mas que aí as estão lá também pessoas, no corre, né? Fazendo um monte de coisa legal. pelo amor de Deus, a gente não para, né? É. E as pessoas que são grandes são as pessoas que são as minhas inspirações, né? Não só elas, óbvio. Todo mundo que está aqui ao meu redor, você sabe, a Um gente, uma com a outra, a conjunto. gente tem. É um conjunto. Mas é o objetivo maior, sabe aquele objetivo Sim. maior que você Você falou? tem que ter, é super saudável de ter, né? Tem que ter. E aí eu fui coletando dentro dessa pesquisa, e aí que vem o sentimento, o que batia aqui, o que me arrepiava, sabe? Então, de todo esse coletado de informações que eu peguei, eu via o que me arrepiava, o que me deixava com os olhos marejados, o que eu falava, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E eu fui fazendo esse bololô do que eu quero que seja o mapa da minha, do que está sendo o mapa da minha. Então foi esse o processo, assim, e hoje eu entendo qual é o caminho que eu quero. Hoje está muito claro. Hoje produzir é muito mais fácil. Hoje eu entendo o formato de histórias que eu quero passar. Legal. Estou estudando muito. Tem sido Inspirador, assim para mana. mim. Legal. Nossa, daria pra gente conversar tanta coisa. Esse negócio de ter um formato de episódio, gente, curto. É muito complexo, mas a gente vai conseguir. Eu gostei muito do que a gente conversou até agora. Eu acho que, assim, já dá pra galera ter uma ideia e se inspirar, assim, com a sua história de vida, né? Com o que rolou com o mapa da Mirna nessa trajetória de demissão, mudança de carreira e como pensar em trabalhar a sua marca pessoal, assim. Porque é isso, é você entender quem é que você quer projetar para o mundo, talvez, né? Entendendo suas dificuldades, entendendo que você não vai mostrar tudo também, entendendo seus surtos, entendendo seus acolhimentos. É, você vai contar pra gente o que virou o mapa da Mirna? Ou isso deixa pra. A gente pode deixar de segredinho pra galera? Não, eu posso dizer, porque eu estou tão empolgada, eu estou tão feliz. O Mapa da Mirna continua sendo esse canal de contação de histórias. Assim, antes ele era muito um formato de diário, né? Eu falava sobre. Eu acabava fazendo muito story, as pessoas acompanhavam muito meu dia a dia no story, mas agora eu estou trazendo isso para o Reels em forma de contação de histórias, assim. Eu gosto de narrar, meus vídeos são maiores. E a novidade é que eu tô indo pro YouTube. Eu tô, inclusive, editando Ah, meu primeiro vídeo no YouTube. Porque eu quero contar histórias maiores, né? Poder dar mais dicas de viagem. que legal, mano. Eu fico muito feliz. Tô doida já pra ver. Eu lembrei de uma coisa que tem a ver com o que você estava contando antes também, porque é isso, né? Tipo, eu tenho trazido essas histórias no Manas que Viajam e Empreendem pra galera ver, pras manas conseguirem ver assim e se inspirarem em alternativas, né? Porque, gente, você pode ser sua marca pessoal, você pode ter um negócio, você também pode continuar trabalhando. Vai ter um episódio que eu vou conversar com uma mana que ela, por exemplo, falou: Não, velho, empreender não é pra mim, entendeu? Então, assim, eu acho legal e eu acho gostoso a gente ampliar essas possibilidades. É tipo o mesmo comparativo com a vida nômade ou as viagens, né? Você ampliar seu olhar, suas perspectivas e tal. Então, assim, legal saber da sua história, velho. Muito bom. Deixa eu acrescentar só uma coisa, assim, você falou essa questão do Claro. ampliar e de marca pessoal. Eu acho que um grande aprendizado que eu tive sobre marca pessoal e as profissões do futuro que é o agora.
que é essa coisa de você ampliar também as suas fontes de renda, sabe, Nath? A gente, como marca pessoal, a gente não precisa estar focado numa profissão padronizada. A gente, hoje, eu acho que as pessoas que estão entendendo isso conseguem ter uma qualidade de vida melhor, porque se umazinha der uma, né, uma não está indo tão bem, você tem outras fontes. Eu acho que ampliar isso também tem sido um conhecimento muito massa que eu estou trazendo. Legal demais. Não sei se, eu acho que foi na segunda temporada também que eu conversei com a Luísa lá de Brasília e ela trouxe um pouquinho dessa perspectiva de gestão financeira também, que é um trem que a gente não aprende na vida, né? A gente tem que ficar correndo Sim. atrás depois de se ferrar muito, enquanto os grandões, a galera que tem muita grana, só multiplica a grana que eles Suga. têm e a gente fica tipo assim, ui, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Às vezes dependendo de um trabalho CLT ali, né? E, Exato. enfim, aí é papo para outro episódio, mas muito obrigado por ter É, colocado isso. Eu vou trazer uma pessoa de finanças também para essa temporada. Claro, é um assunto que tem que falar, velho, não tem como. ótimo. Para Ótimo. além disso, o que você diria para as manas que viajam e empreendem sobre esse tema de marca pessoal, assim? Olha, que é o que funciona para mim. Eu acho que é muito importante você. Eu concordo com você demais sobre separar o que é você no seu negócio, né? Independente se o seu negócio é gerar conteúdo, é importante sim você separar. E a principal forma é entender que aquilo, mesmo que seja uma criação de conteúdo que no meu caso envolve o meu nome, aquilo é um canal de entretenimento. Aquilo ali não é você. Aquilo é um canal de entretenimento. As pessoas estão indo ali para se entreter. Elas sim, elas querem saber de você, elas querem. Algumas têm carinho sim por você, genuíno, mas elas estão ali para se entreter. Então saiba como fazer isso de uma forma que você não se maltrate nesse processo, sabe? Boa. Então, autocuidado, muito estudo para que você saiba entender o que é conteúdo e o que é a sua vida. Você não precisa gerar Boa. conteúdo de tudo que você faz. Então, autocuidado, muito estudo e rede de apoio. Tenha pessoas ao seu redor que vão sim saber quem é você. Você não é o mapa da Mirna para aquelas pessoas, você é a Mirna. Então, tenha essas pessoas ao seu redor para elas sempre te lembrarem de quem você é. Boa, sensacional. Vamos ter que encerrar nesse momento. Reforço a rede de apoio do Manas que Viajam para quem quiser fazer parte. Me manda mensagem no privado. Tem um grupo no WhatsApp, querido, com manas incríveis que podem te apoiar. Né? A gente troca sobre segurança, compartilha a localização se for necessário, aluga o ouvido, aluga o ombro, se rolar. E aí, por fim, né, antes de te agradecer, deixa seu arroba, mana, ou se já tem algum outro tipo de contato, se já pode divulgar o YouTube, pode compartilhar. Arroba Mapa da Mirna. Ainda tô só no Instagram e no TikTok. Esse canal do YouTube é muito fresquinho. Vocês me encontram no Instagram e no TikTok como Mapa da Mirna. E lá vai ficar sabendo de tudo que rolar. É isso. Nacional. Muito Ai, bom. Nath! Não era para ser diferente. Gente, E eu eu sou doida nunca pra vi dar um essa abraço na mulher Nath. pessoalmente. Ei, será que a gente vai encontrar em outro país? Não é possível. Onde você tá? Estou em Belo Horizonte. Tá, eu tô indo pra América do Sul agora esse ano. Vou rodar. Vai Quem subindo. sabe? Vou começar descendo e depois eu subo. Vai. Vamos ver, então. Quem Vamos sabe? conversar sobre isso. Seria muito legal a gente se isso. conhecer pessoalmente. Então, assim, te agradeço demais. Manas que Viajam no YouTube, no Spotify. Tem a minha newsletter no Substack também. Nath Barbosa Nômade no Instagram, para quem ainda não me segue. E, mano, assim, gratidão. Lindo, como sempre, trocar com você. Ai, eu que agradeço muito, Nath. Parabéns pelo projeto. Tá lindo, 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 lindo. Doida pra ouvir os outros episódios também. Obrigada. Isso é sensacional. Beijos.